Fala galera, beleza? Seguinte, nossa semaninha gravada aqui. Hoje eu vou falar para vocês só para a gente fechar a ideia do Kepler, que foi o que a gente tá falando na última aula, das leis de Kepler, tá? Então vamos dar uma lembrada até onde a gente foi, o que faltou e 2 exercícios de exemplo, tá bom? Então nós estávamos falando da gravitação. Eu estava comentando com vocês que o Kepler, né, com dados astronômicos de outros cientistas anteriores a ele, de outros astrônomos, ele montou proposições, ele montou modelos para tentar explicar a órbita dos planetas. No fundo, quando a gente fala tentar explicar, a gente tenta falar do porquê. Por que aquilo acontece? E ele não foi muito feliz nisso, mas ele fez algo quase tão importante quanto, ou até tão importante quanto, que foi determinar como as coisas aconteciam, né? E aí ele vai acabar sedimentando o caminho para outros cientistas que vêm depois, no caso, que a gente vai acabar terminando nossa caminhada ali, o Newton, tá? Então, o Kepler propõe 3 leis de movimento, tá? Destas 3 leis, eu gosto de separar em 2 tipos. 2 que são de dados e uma matemática. Como assim? 2, é lógico que essas 2 primeiras envolvem matemática. Só não, ele tirou dados astronômicos e precisava fazer um modelo matemático. Só que são observações, elas vêm de observações. Essa terceira lei, que seria a que eu separei ali, a última, né, que é a matemática, ela aí sim, ela faz uma adaptação matemática primeiro para depois a gente tentar tratar do fenômeno em si. As 2 primeiras a gente já viu. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, que diz que todo corpo oscila, orbita em volta do Sol, formando uma órbita elíptica. Então, ela diz que a órbita é elíptica com o Sol em um dos focos. Os focos da elipse são propriedades que é dela, né? Ela tem 2 focos numa elipse. É mais ou menos, pensa que a circunferência, tudo se curva ao entorno do centro dela. É como se fosse um foco. Agora, se você pegar uma elipse, ela não é redondinha, ela é mais... Né, aqui não é bem uma elipse, mas dá para entender a ideia. Ela não é redondinha, então ela tem mais de um ponto desse em que essa curvatura está se formando. Você usa esses pontos para formar, desenhar essa elipse, que a gente não vai fazer. Tá? E a segunda lei, que aí eu vou representar as duas juntas aqui no mesmo desenho. A segunda lei é a lei das áreas ou dos períodos, tá? Que diz que uma linha imaginária ligando o planeta ao Sol, então imagina ter um cabo gigante ligando a Terra ao Sol. Ele varre áreas iguais, ele passa por áreas iguais em períodos iguais. Talvez não fique tão claro, mas no desenho, para quem não lembra da aula passada, eu acho que vai ficar. Então, uma linha imaginária ligando o planeta ao Sol varre áreas iguais em, deixa eu ver onde que eu vou cortar aqui, em tempos iguais. Não vou colocar períodos aqui porque em tempos iguais, tá? E aí como que fica esse formato aqui? Eu vou pegar uma imagenzinha pronta e vou colocar aqui para vocês. Espera aí.
pegar aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aqui, minha coisa tá na frente, né? Vou colocar aqui, então. Beleza. Ó. Aqui a gente já tem a apresentação das duas, né? A primeira lei é a parte que fala da órbita elíptica. Tá? Toda a órbita elíptica. Lembrando que eu comentei isso com vocês na aula, não é tão elíptica assim a órbita dos planetas. Elas são próximas a uma circunferência mesmo. Mas não é uma circunferência, ela tem uma excentricidade. E o Sol está em um dos focos, aqui seria um dos focos, né? Dessa elipse. E o outro foco seria mais ou menos aqui, na posição meio que simétrica. Tá? Essa é a primeira lei. A segunda lei é que conforme esse corpo passa daqui para cá, esse astro que está orbitando, se, por exemplo, aqui passou um mês, essa linha que liga o planeta e o Sol varre uma área, que é essa área 2. Se em outro momento da órbita passa o mesmo tempo, por exemplo, um mês, essa linha vai varrer outra área, só que do mesmo tamanho, da mesma dimensão. Tá? Isso implica, tá, quando você vai calcular ali matematicamente, o que a gente também não faz, não nesse momento, que a velocidade da Terra não é constante em torno da órbita. Tá? A velocidade da Terra é maior, deixa eu pegar uma outra cor que dá para enxergar. Aqui. A velocidade da Terra é maior quando ela está aqui, ó, no periélio, perto do Sol. E a velocidade da Terra é menor quando ela está no afélio, afastada do Sol. Então existe uma variação da velocidade da Terra durante o movimento de órbita, não é uma velocidade constante. Isso o Kepler não conseguiu explicar por quê, mas ele conseguiu constatar. Tá? E a terceira lei, que é o que temos de novo mesmo aqui, a terceira lei, cadê? O que eu estava usando? Estava usando amarelo? Deixa eu ver aqui. Não, aqui. É isso. É a lei dos períodos. Dos períodos ou do raio. Eu vou colocar a lei dos períodos. Tá? Eu acho que a última ali eu coloquei que pode ser lei das áreas do período, a lei 2, mas tratem como lei das áreas, tá? Para chamar essa aqui de período. Elas não têm nome, não são igual às leis de Newton, iguais às leis de Newton, que tem o nome certinho para cada uma. O que aconteceu? O Kepler pegou, deixa eu apagar aqui de novo, esse negócio aqui, esse movimento esse movimento elíptico, pegou o raio máximo, ou seja, essa distância máxima de órbita, raio máximo, pegou a distância mínima, que é o raio mínimo, somou e fez uma média. Né? Somou e dividiu por 2. E ele aproximou essa órbita, que era até então elíptica, e é elíptica mesmo, para algo mais ou menos assim. Ó. Na verdade, algo bem assim. Uma circunferência. O Sol no centro. Tá? E um planeta orbitando aqui em volta. Tá? Então, ele vai usar a ideia de raio médio. E é por isso que eu falei para vocês que aqui ela é matemática, porque você faz uma consideração matemática antes, para depois você continuar. Então ele aproximou para uma órbita elíptica. E aí, ele fazendo as constatações dele, ele percebeu que, considerando o período como o tempo de uma volta, e o raio médio, essa distância do planeta, ele percebeu que quando você pegava o período ao quadrado dividido pelo raio médio, vou colocar só raio, tá? Ao cubo, esse valor era igual, ou muito parecido, a gente considera igual, para qualquer planeta, ou seja, era uma constante, que a gente vai chamar de constante de Kepler aqui, tá? K. Então, esta constatação era importante por quê? Porque eu tenho o raio médio
E aqui eu tenho o período, que é o tempo de uma volta. E aqui uma constante. Essa constante ela não tem um valor fixo, porque você não tem unidades obrigatórias. Aqui você pode pensar o período, o tempo de uma volta em ano, em mês, em segundos, em séculos, e o raio médio em quilômetros, em unidades astronômicas, uma unidade astronômica é a distância do Sol para a Terra, em anos-luz, dependendo do negócio aí. Então não tem um valor fixo. O importante é que se você manter o mesmo valor, por exemplo, pegar o tempo que a Terra demora para dar a volta em torno do Sol e a distância dela em torno do Sol, jogar nessa equação, vai dar um número. Por exemplo, 0,8. Se você fizer a mesma coisa para Marte, pegar o tempo que demora Marte para dar uma volta em torno do Sol e a distância do Sol, Marte vai dar 0,8. Então ele constatou que existia uma constante ali. E com essa constante você poderia comparar órbitas de planetas, tá? Ou de satélites, ou de qualquer outra coisa. Satélites aí no caso na época natural, né? A gente não tinha lançado tanta tranqueira para o espaço. Então você poderia fazer isso aqui, por exemplo. Você poderia pegar aqui, ó, o período de rotação, de translação em torno do Sol, da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra, da órbita da Terra ao cubo é igual o período de translação de Plutão ao quadrado dividido pelo raio da órbita de Plutão ao cubo. Aí você fala, para que serve isso, professor? Bom, essa informação, só por curiosidade, essa informação a gente tinha estimado a distância de Plutão para a Terra, uma estimação para o Sol. Da Terra, a gente sabe bem essas informações, e aqui a gente descobre o período, o tempo que demora para Plutão dar uma volta ao torno do Sol. E eu não tenho certeza agora o valor, mas é uns 400 e cacetados anos. Então, a gente sabe o tempo que Plutão demora para dar uma volta. Desde quando a gente descobriu Plutão, que não é mais um planeta, né? Um planeta não, mas desde que a gente descobriu Plutão, ele não deu uma volta em torno do Sol. Ele não deu uma volta em torno do Sol. Para ele não passou um ano ainda, né? Um ano plutônico, não passou. Só que a gente sabe quanto demora por essa lei, tá? Bom, vamos fazer dois exercícios aqui, gente. Lembra que a gente está pegando só esse assunto que faltou da apostila 2. Não tem muita coisa de Kepler lá, então eu separei aqui um de cada tipo. Um da terceira lei e um geralzão para a gente fazer. E na aula depois eu separo outro, semana que vem a gente continua. Então, questão da UCB. A terceira lei de Kepler, conhecida como lei dos períodos, estabelece que a razão entre o quadrado do período da revolução T com o cubo do raio D, sua órbita, ele está mudando só os termos, tá? Ele está falando aqui, ó, quadrado sobre o raio D. Ele está chamando de D aqui, o que eu chamei de, tá? De R, é uma constante. Admita que o satélite foi colocado em órbita sobre o equador da Terra em uma posição igual a 1/9 da distância Terra-Lua. Então vamos pensar. A gente tem a Terra no centro, tá? E aí você tem aqui a Terra. Aí você tem dois objetos em órbita, um aqui e um aqui. Tá? Eles estão orbitando aqui, assim. O mais distante é a Lua. Então nós temos aqui o raio. Vou colocar D, vou usar a letra que está aqui no coisa, tá? D da Lua. Que eu vou chamar de... Não, vou chamar de R, vai. O raio de órbita da Lua, que eu vou chamar de R. Ele falou o valor. Só que esse satélite que está aqui está orbitando a 1/9 dessa distância. Então o raio do satélite é 1/9 de R. Tá? Admita que o satélite foi colocado em órbita sobre o equador da Terra, uma posição 1/9 da distância Terra-Lua. Calcule qual deve ser o período deste satélite, o período do satélite, se a Lua leva 27 dias para dar uma volta completa. Então, o período da Lua é de 27 dias. Aqui, por exemplo, a gente vai medir o período em dias. Bom, se isso é uma constante, eu posso comparar dos dois termos. O período ao quadrado da Lua sobre o raio da Lua, da órbita da Lua ao cubo, é igual o período do satélite ao quadrado dividido pelo raio do satélite, da órbita do satélite ao cubo. O período da Lua é 27 ao quadrado. O raio de órbita da Lua é R. Eu escolhi chamar de R.
O período do satélite eu quero. E o raio do satélite é 1/9 de R. Só que tudo isso ao cubo. Bom, vou pegar aqui minha calculadorinha. 27... Cadê? Ao quadrado. 27 vezes 27. 729. 729 sobre o raio ao cubo é igual TS ao quadrado. E aqui tem que ficar esperto, porque é o cubo, hein? Então, 1 ao cubo é 1, né? R ao cubo é R ao cubo, mas tem um 9 aqui. 9 ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9. 729. Vou simplificar esse R ao cubo com esse R ao cubo. Vou multiplicar cruzado. Só que aí vai ficar 729 sobre 729, que dá 1. Então, o período do satélite ao quadrado é 1. Raiz de 1 é 1. 1 o quê? Aqui eu usei dia, então aqui é dia. Então, demora 1 dia para esse satélite dar uma volta completa. Tá? Então, essa é a abordagem da terceira lei. Ela aparece para esse tipo de comparação. Comparar órbitas de planetas. Tá bom? Ou de satélites, de coisas que estejam orbitando. Períodos ou distâncias. E vamos aqui para a saideira. Tá? Sobre as leis de Kepler, assinale o que é verdadeiro e o que é falso. O valor da velocidade de revolução da Terra em torno do Sol, quando sua trajetória está mais próxima a perihélio, é maior do que quando está mais afastado? Sim. Tá? Por enquanto, gente, vamos só falar que sim, porque a gente vai ver na aula com a gravitação newtoniana. Por que isso acontece? Aí a gente vai entender o motivo. Mas sim, a velocidade da Terra é maior quando ela está próxima do Sol do que quando ela está distante. Os planetas mais afastados do Sol têm um período de evolução em torno do mesmo maior que os mais próximos. Bom, se o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é uma constante, se eu aumento a distância, eu aumento o período. Sim. Plutão demora muito mais para dar... Plutão não é mais um planeta, mas Netuno demora muito mais para dar uma volta em torno do Sol do que Mercúrio, que está perto. Tá? Pensa numa pia com água descendo pelo ralo. A água que está bem próxima do ralo, ela está bem mais rápida girando do que a água que está lá longe. É a mesma ideia. Os planetas de maior massa levam mais tempo para dar uma volta em torno do Sol? Não, tá? Os planetas que têm mais massa estão mais distantes. Mas não é o fato deles terem mais massa. Isso aqui não tem nada a ver. Não tem nenhum momento a gente fala de massa em Kepler, tá? O Sol está situado num dos focos da órbita elíptica de um planeta? Sim. Quanto maior for o período de rotação de um planeta, maior será seu período de revolução. Rotação é em torno do próprio eixo. Não tratamos de rotação em gravitação, pelo menos não no primeiro ano do ensino médio. A gente trata só de translação em torno do Sol. Então, por mais que isso seja verdade, você não pode afirmar. No caso especial da Terra, a órbita é exatamente uma circunferência. Não, porque não existe nada especial em relação à Terra, da Terra em relação ao universo. É só mais um planeta. Tá bom? Pessoal, não vou tentar de acabar aqui para não ficar muito extenso. Nos vemos daqui uma semana, tá? Talvez alguns aí hoje, daqui a pouquinho, depois que sair daqui, a gente vai se trombar no colégio com alguns aí. Mas nos vemos daqui uma semana. Tchau, tchau.